Olá, estamos aqui num Café com Filosofia e hoje nós vamos conversar sobre o problema da indústria de alimentos. Acho que a indústria de alimentos perdeu a noção, né? Porque a última coisa que eu acho que há uma preocupação é com a alimentação, né? Vejo mais preocupação com lucro, vejo problema de transgênico, vejo problema de agronegócio, vejo problema ambiental, vejo problema de toda a natureza, né? E a filosofia tem muita crítica sobre isso. Aí gostaria de ouvir a opinião dos professores. Vou começar com o Joel. Boa tarde. Eu acho que você tem razão. Hoje a indústria de alimentos está preocupada principalmente em gerar receita e nada de saúde. Já visto os comerciais que você vê na televisão de alimentação infantil. 99% é totalmente artificial, não tem nada de nutritivo na realidade. Aí para disfarçar, tem um pouquinho disso, tem fósforo, tem não sei o que, com mais vitamina A, mas e todo o resto que é prejudicial à saúde. Não trata o consumidor como se fosse criança, enche de açúcar, enche de sal, enche de gordura, que nem você faz quando a criança quer tomar um remédio, vai lá e dá. Um problema que a gente via que era chamado de primeiro mundo, como os Estados Unidos e outros países, de obesidade infantil, no Brasil já é uma realidade há algum tempo. Então, isso por quê? Primeiro, os pais, a família se acomodou. A família vai na frente da televisão, vê o que se apresenta ali de proposta, não quer estudar, não quer aprender, não quer buscar conhecimento e simplesmente dá o que tem. Esses dias eu estava vendo uma palestra veiculada no YouTube daquele médico, Adair Ribeiro, e ele diz o seguinte: o pai que dá refrigerante para o seu filho está dizendo: filho, eu te odeio. Você concorda com isso, Gerê? Bom, acho que é uma frase forte, eu não tinha escutado, né? Mas quando eu penso em indústria de alimentos, eu vejo uma outra questão, que é a questão de como se organiza o capitalismo. Nós somos um país capitalista, o mundo praticamente tudo já é capitalista, certo? Dizia um amigo meu historiador, disse Gerlei, estamos ferrados, o capitalismo venceu, se referindo ao que venceu o socialismo, né? Em um sistema capitalista, você tem a propriedade privada como uma coisa que não se pode mexer. Embora Marx já dizia que a propriedade privada é um roubo. Eu concordo com ele. A questão é, em um sistema capitalista, você pode produzir o que você quiser, na quantidade que você quiser, e dar o valor que você quiser, certo? Se você não sabe lidar com a concorrência, você se quebra. Então, ligando o capitalismo à indústria de alimentos, você imagine que o alimento deixou de ser alimento e se transformou numa mercadoria, como qualquer outra mercadoria. Veja bem o caso de Tocantins. Tocantins vive as grandes commodities que chamam agora são soja e gado. O preço da soja não é definido aqui. Isso compromete um termo chamado soberania alimentar, certo? Você parte do princípio que se a palavra existe, soberania, significa que eu sou soberano no país para decidir o que consumimos ou não consumimos. Nós temos uma indústria de alimentos, então, que, vivendo a lógica de mercado capitalismo, ela tem um objetivo, como tu falou, Joel, lucro. Ela não... Eu vejo um pouco diferente, assim, a indústria de alimentos não diz, eu quero ferrar com todo mundo. Não é isso, eu quero vender. E para me competir e subsistir no mercado, eu preciso, às vezes, omitir coisas. Eu preciso, às vezes, dizer mentirinhas. Algumas mentirinhas são pequenas, outras são maiores e tudo mais. Eu preciso distorcer, certo? E eu preciso, aquilo se grave, bancar políticos. Eu preciso bancar políticos porque para mim me fortalecer dentro desse mundo capitalista, eu preciso a força política para, por exemplo, dizer, olha, esse rótulo está de acordo, ou simplesmente não rotular os alimentos. Que eu acho que o movimento que tem que ser feito agora é de fazer com que as pessoas, as famílias, e estou falando no sentido
religioso, digamos assim, da palavra família, mas das famílias em geral, no sentido plural, não no sentido singular, eu acho que elas têm que cobrar mais da indústria de alimentos, certo? Crianças com obesas, crianças diabéticas, crianças com distúrbios alimentares, não podemos aceitar isso como normal, certo? Então, uma pressão deve ocorrer sobre os governos, porque os governos, por exemplo, rotulam claramente os alimentos. E já existem exemplos, isso não estou falando nada extraordinário. As pessoas, quando aqui no Brasil consomem cigarros, está claro lá, dentro do pacote do cigarro, que isso é um veneno. Então o cara consome, a pessoa consome se quiser. Por que não fazer a mesma indústria? Por que não fazer a mesma indústria de alimentos? Por que não rotular o alimento? Isso aqui contém transgênicos e não sabemos o que pode acontecer, certo? Alguma coisa assim. Embora algumas evidências já falam dos transgênicos, certo? Sim. Mas é necessário muito mais tempo assim para fazer pesquisa e tudo mais. Sim. Eu vejo assim, a indústria de alimentos como uma indústria que lucra, como tu mesmo falou, lucra e o objetivo é esse lucro. Então, como fazer para controlar isso? Mudar o sistema capitalismo, eu acho que hoje seria uma utopia, certo? Hoje, não que seja necessário perseguir utopia, é necessário, mas nesse momento eu acho que não há saída. A saída é pressionar para que se esclareça para as pessoas o que estão consumindo, certo? Bom, eu queria falar esse assunto aí. O que tu acha? O que tu acha? Eu acho que você tem razão. Na realidade, a indústria em si não tem essa filosofia de eu vou fazer de propósito para poder prejudicar as pessoas. Não é isso não. Quando a gente visita indústrias, eu já visitei algumas, você vê lá que eles têm todo o controle de qualidade, eles têm sanidade levada ao extremo, eles têm um monte de coisas assim. A questão é o princípio em si. Então veja bem, não é porque batata faz bem para a saúde. Muito bem. Não é porque eu como batata que eu vou me dar bem. Porque não é só batata. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou comer batata frita. Batata frita faz mal para a saúde. Isso varia? Depende, não posso falar mal, faz mal para a saúde, ponto. Não é bem assim. Eu acho que, primeiro, que varia de organismo para organismo. Alguns são mais sensíveis do que outros. Segundo, a questão frituras e outras coisas do tipo, já que eu não é recomendado? Não é. Mas será que vai ter um impacto tão grande sobre a minha alimentação, sobre o meu organismo assim? Depende do que eu como. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma alimentação equilibrada, que come muitas verduras, muitas frutas, se você for lá comer um pouco de batata, o seu organismo ele tem condição de eliminar isso. Aquelas toxinas que vêm dali. E você vai ter um certo prazer em comer algo que você gosta. Mas agora, se você põe uma criança para comer hambúrguer e batata frita todo dia, 2 ou 3 refeições por dia, então, isso vem de o quê? Ao meu ver, vem de 2 aspectos. O primeiro, de falta de conhecimento. Eu acho que as famílias, no contexto de seres humanos que buscam o melhor para si, precisam estudar mais. Nós somos mais acomodados. E as pessoas compram o que está lá no mercado. E cada indústria vai produzir aquilo que acredita, mesmo alguns, talvez, com certo grau como é que eu diria? A palavra me fugiu agora. Como é que eu diria? Um certo grau de falta de fidelidade no que está fazendo. Outras nem tanto. Outros estão achando que estão fazendo o que é bom. Sim. Eu conheci gente dentro do mundo que acha que está fazendo o que é bom. Mas a gente sabe que não é recomendado. Então, uma indústria que produz, por exemplo, biscoito. Faz mal você comer um biscoito? Mas comer um pacote todo dia faz. Sim. Então, o que é mais importante do que pensar no que eu vou comer é no equilíbrio. A gente está abordando a educação alimentar, né? Como ensinar para os filhos. Mas a filosofia tem outras críticas que é a respeito, por exemplo, da questão ambiental, da questão ecológica. Você quer comer frutas e legumes e os agrotóxicos. Dá para todo mundo, para os 8 bilhões de pessoas na face da Terra, terem alimentos de qualidade? Nós tivemos aqui a nossa, não mais, ministra da Agricultura, a Cátia Abreu, que falou assim, não vai ter comida para pobre se a gente não tiver esse esquema de produção do agronegócio, né? Porque não dá para produzir em grande quantidade. Como assim? Eu discordo totalmente. Como é que nós vamos produzir então comida para 8 milhões de pessoas? Eu discordo totalmente, porque, olha, há um tempo atrás, eu vi uma reportagem que os agricultores lá do Paraná, lá do Sul, acho que era Paraná,
jogaram fora toneladas e toneladas de cebola, porque não tinha preço. Sim, por causa do preço. Todo ano. Peraí, eu vou jogar fora a comida com tanta gente passando fome? Então a questão não é disponibilidade de comida, é capitalismo, como abordou o professor. Outra questão que a gente fala muito lá na filosofia é a questão da invasão dos transgênicos. Né? Não tem mais opção. Por exemplo, o professor é vegetariano. Né? Então a soja, o milho, esses alimentos que são a base da nossa alimentação, fiquei sabendo há pouco tempo por um engenheiro alimentar que não tem mais, você não encontra mais por aí sem ser transgênico. Qualquer milho, soja que você vá comprar no mercado, ele é transgênico. É isso mesmo, professor? Nós vamos ter que ser agora cobaia. Hoje no mercado convencional você não encontra. Para que você possa ter algum alimento desse tipo, você vai ter que cultivar e produzir sua própria semente e manter. Senão você não vai achar. E não tem, assim, resposta de pesquisa a respeito da consequência do transgênico? Não tem? Ou tem? Olha, tem muita gente, se afirma muita coisa, mas de forma realmente cabal, olha, transgênico pode fazer isso aqui, você não tem. Você tem indícios, tem algumas coisas. Tem muita gente pesquisando aí. Mas eu ainda não tive acesso a nenhum resultado específico. Talvez o professor tenha tido algum acesso mais específico, mas eu não tive. O transgênico é uma coisa internacional. É internacional. Mesmo que você viaje, o milho de outro lugar é o transgênico. A grande questão é a seguinte, o transgênico ele foi criado para aumentar a produtividade a princípio. Isso. Então, por exemplo, quando você planta alguma coisa e você quer produzir, por exemplo, milho onde não dá milho, onde naturalmente não daria milho. Sim. Você tem que fazer com que o milho se adapte àquela situação. Então você tem que fazer toda mudanças genéticas nele para que ele possa resistir às condições climáticas do lugar, às pragas naturais do lugar, que não foi feito para isso. Mas também não é só isso. Esse professor, esse engenheiro alimentar que estava conversando comigo, ele disse o seguinte, que as plantas são modificadas de acordo com o uso que ela vai ter. Então, por exemplo, a soja que vai virar óleo, ela é modificada para ter mais óleo. A soja que vai virar germe, que os veganos adoram, ele falou que é a pior, porque é que leva mais modificações e tem mais impacto na plantação. Uma coisa que a gente tem que pensar... A gente volta na questão econômica, na questão do capitalismo. Estou dizendo que o problema grave é o modelo capitalista. Uma coisa que a gente tem que pensar com o transgênico é o seguinte, como com agrotóxicos, certo? A pessoa trabalha 2, 3 anos com agrotóxicos e dificilmente ele, a não ser que esteja consumindo, se ele está utilizando EPIs, certo? A proteção individual, ele talvez se proteja. E dificilmente você vai diagnosticar, o médico consegue diagnosticar, ele está com esse problema aqui por causa disso exatamente, certo? Que isso só acontece a longo prazo. E também quando atinge um bom número de pessoas, assim, para tu associar. É muito difícil associar, certo? Mesmo nós consumimos transgênicos já faz algum tempo aqui no Brasil, certo? Aliás, as embalagens, novamente discutindo a questão da rotulagem, as embalagens inicialmente tinham uma T maior, bem grande, agora a T é escondidinha lá. Se você prestar atenção, a T é pequenininha lá embaixo. Sim. Certo? E até se está discutindo e acabar com isso aí. Porque todos os transgênicos já tanto faz, ter ou não ter. As pessoas consumem e pronto, certo? A questão é associar a transgenia a doença específica. Está acontecendo tal coisa. O que nós temos uma série de indicadores, por exemplo, as deslocamento de mariposas monarca, de borboletas monarca dos Estados Unidos para o México, elas estão diminuindo, certo? E se acredita que tem alguma coisa a ver com transgenia, certo? A outra questão também de morte de abelhas apis nos Estados Unidos, certo? Fenômeno que também acontece, de sapos também nos Estados Unidos e tudo mais. Talvez, como eles têm mais tempo de utilização desses... Mas isso é meio que conjectura, não existe uma publicação que isso está diretamente relacionado, mas alguma coisa está acontecendo. Essa é uma questão que pode estar relacionada. Mas qual vai ser o efeito, aí teria que acompanhar muito longo prazo. E ninguém vai ficar, por exemplo, comendo só milho transgênico, ele come uma série de outras coisas. Sim. Então, isolar aquele fator isolar, o efeito desse fator milho transgênico sobre a saúde humana é complicado. Com animal até se conseguia fazer, você pode fazer um trabalho experimental, por exemplo, certo? Não dar cobalto para o animal para ver o que acontece, para a galinha, por exemplo, mas com o humano é complicado fazer isso, por problemas éticos.
por problemas éticos. Então o que acontece? São técnicas, certo, que são utilizadas, como quando começaram os transgênicos. Não sei se vocês lembram do primeiro livro que surge nos Estados Unidos, chamando a atenção para os venenos, para agrotóxicos e venenos em geral, chamado Primavera Silenciosa. Uma mulher, 50 anos, escreveu um livro. Esse livro, ela notou que os passarinhos já não cantavam na primavera. Ele era do campo, ela estudou biologia, voltou para a casa do pai depois de um tempo e viu que não tinha passarinho. Os venenos estavam matando tudo, certo? Não estavam matando só as pragas, entre aspas, estavam matando também insetos benéficos e envenenando os insetos dos quais os passarinhos se alimentavam. Ela chama a atenção para isso, certo? Obviamente a indústria agrotóxicos caiu matando em cima da mulher, coitada. Ela tinha razão, certo? Então, o que acontece? O cientista não sabe, o cientista sabe que matou e pronto, resolvemos o problema, mas ele não sabe o que vai acontecer depois, certo? Porque o cientista lida com uma coisa chamada método, certo? E o método como nós conhecemos ele tem sua limitação enorme, ninguém conhece a realidade, certo? Sim. E ninguém estuda tantos fatores quantos são necessários para compreender uma realidade, aliás, tu como filósofo sabe que ela não existe. Nós buscamos uma realidade que não conhecemos, ninguém conhece. A realidade que nós temos hoje é essa, mas não sabemos se essa é a realidade para as gerações futuras, certo? Talvez não seja mais. Então, a questão é, o que fazer? Nós temos um caminho, sermos conservadores, mas nós temos o problema da competitividade. O mundo inteiro produzindo transgênico e nós não vamos produzir. Só que também na outra questão, por exemplo, em relação a agrotóxicos, tu viu o que aconteceu na Argentina, eles começaram primeiro do que nós, certo? Eles colocaram venenos para essas plantas que não, agrotóxicos que não matavam a planta, certo? Mas que controlavam as ervas daninhas, entre aspas, certo? Só que depois de um tempo se verificou uma coisa. Havia essas ervas daninhas criando resistências por mutação a esses venenos, então eles tinham que colocar mais conjunto de veneno, não era menos veneno, era mais veneno. Então eles diziam para nós que com a planta modificada geneticamente, você vai utilizar menos veneno. Na verdade aconteceu o contrário, você tem que utilizar depois de um tempo mais veneno para poder controlar ervas daninhas que criaram mutação. Então a questão não é fácil. Eu também não tenho uma resposta para praticamente nada. Eu só te digo uma coisa. Se eu tivesse o poder suficiente, já vamos ser mais conservadores. Vamos educar esse povo para que evitemos isso. Mas nós somos um povo complicado, nós consumimos açúcar, por exemplo. Nós somos consumidores de açúcar absurdo. E nós exportamos o mel. Certo? E comemos açúcar, então fica complicado. Se você prepara um suco em tua casa com pouca açúcar, as pessoas não gostam. Foram condicionadas a consumir muito, não é que a pessoa não gosta. Um exercício simples, se tu dá para uma criança durante um tempo, qualquer um desses sucos, na verdade a maioria é sucos, não são qualquer um, porque alguns já estão mudados. Esses sucos tradicionais de caixinha, tu vai verificar que a criança se adapta àquele suco. O dia que tu deu um natural, ele vai rejeitar. Claro. Ele vai rejeitar, certo? Existe um impacto no sofrimento animal, né, do animal confinado, do animal que é maltratado, e tem todo esse apego porque a humanidade sofre também com o animal. Você vê crianças que não gostam que a mãe mate a galinha. E a proposta de uma parte da ciência é o seguinte: bom, então vamos fazer animais sem cérebros, vamos fazer só a carne. A gente não sabe manipular geneticamente. Então, o que a gente quer? A gente quer, vamos fazer só a coxa, só o filé mignon? A gente não sabe fazer geneticamente. Vocês acham que essa ideia é uma boa ideia? Fazer carne em laboratório? Como se faz? Não tem banco de peles, por exemplo, que nós fazemos a pele geneticamente? Então, em vez de ter o animal, já teve um professor aí que propôs fazer essa criação de frangos sem cérebros. E a sociedade reagiu mal, mas para o frango é melhor que ele não tenha cérebro, porque a vida desse frango de granja, ele nasce ali naquela caixinha
e vive, acho que 60 dias naquela caixinha, 45 dias na caixinha, e morre ali naquela caixinha, e obviamente tem que tomar e comer coisas para se adaptar àquela vida em caixinha. Então era melhor que ele não tivesse cérebro, que fizesse só o corpo. Apesar de não ser biólogo, nem especialista Não, mas enquanto nessa área, a questão é a seguinte: alimentação. quem diz que o estresse provocado pelas condições de criação normal está associado às impressões no cérebro? Só isso. Porque o organismo como um todo, o organismo todo é irrigado. Então toda a toxina que se produz no órgão é distribuída por todo o organismo através de irrigação do sangue. O organismo é todo interligado pelo sistema neural. Não, mas no caso da engenharia genética não seria, porque o cara faria só a coxa. Só o... Carne em laboratório. Carne de laboratório, mas e aí não tem sofrimento, não tem criação. O sofrimento está associado com a ideia humana de ligado de conceito de cérebro, mas quando você pensa, aquela carne, são células que vão crescer. Sim, células que vão crescer. E as células, existem experimentos, eu não tenho aqui nenhuma publicação agora para citar, não me lembro de decor, mas que você pode causar estresse. Uma célula se torna cancerígena, você faz isso em laboratório. É verdade. Então veja, é uma célula sadia que você coloca numa situação de estresse. Nós temos que perceber que o ser vivo, ele é um complexo, ele não é um cérebro só. Então, quando eu mexo num ponto, eu estou mexendo num sistema. Tem que ter essa ideia. E que influência que tem no sistema? Eu não sei. A questão do transgênico também é essa. Eu estou mexendo num sistema. Quando eu não consigo medir a longo prazo. Então, falando isso, por que eu escolhi ser vegetariano? Bom, a princípio, quando eu me casei, minha esposa era vegetariana. Nunca tinha comido carne. E ela cozinha bem pra caramba a comida vegetariana. Então eu resolvi ser vegetariano. E de lá pra cá, eu percebi que a carne não me fez falta. Alimentos carnes de origem animal. Né? Meu sogro, por exemplo, não come carne desde 19 anos, tem 70 anos. Falando já sobre essa questão, né? Sim. Um parênteses. E ele vai jogar futebol. E ele joga muito bem. Ele joga no meio da moçada, de 20 anos. A moçada cansou e está correndo. Eu estou com 50 anos, 51, vou fazer 52 esse ano. E eu jogo no meio da moçada e estou correndo. Enquanto eles cansaram. Então, o que mostra? A gente descobriu que, ao longo do tempo, muita gente estudou isso, que quando você tem uma alimentação o mais natural possível, o seu organismo, ele vai assimilar o mínimo possível de toxinas e vai conseguir reagir melhor e se refazer melhor. Mas para isso, é um sistema. Não basta só, vou deixar de comer carne, vou ficar bom. Você vai morrer. Por quê? Porque é aquilo que eu falei no começo da conversa. Não é comer uma batata frita que vai me matar, não é comer um biscoito, não é comer um alimento industrializado que vai me matar. Sendo drástico, né? Mas é a falta de equilíbrio, a falta de pensar no sistema como um todo. Então, isso vale para tudo. O sistema capitalismo. Porque o capitalismo é complicado? Porque ele prevê o acúmulo de riqueza indiscriminado. Como disse o professor. Ele prevê, eu vou produzir o que eu quiser, não tem nada com isso. Ele não pensa no equilíbrio, não pensa no sistema. Entendeu? Então eu tenho que pensar nisso. Bom, eu tenho um sistema em equilíbrio. Se eu vou mexer em alguma coisa e quebrar esse equilíbrio, eu tenho que mexer em outra para compensar esse equilíbrio. Mas numa complexidade. Então veja, só que é o seguinte, o professor lembrou bem que a ciência ela trabalha com método. E o método é limitado. E tem outra coisa, eu quando dou aula de metodologia científica, eu falo para os alunos, olha, a metodologia que você usa para estudar algo da realidade, dependendo da metodologia que você usar, você vai ter uma compreensão mais profunda ou menos profunda dessa realidade. Você vai ter uma apropriação desse conhecimento mais profunda ou menos profunda. Só que ainda nós não descobrimos nenhum método que seja capaz de nos dar uma compreensão tão ampla e tão profunda da realidade, a ponto de dizer, olha, eu conheço a realidade. Eu não conheço nada. Eu estou fazendo aqui conjecturas a respeito daquilo que eu acho que eu sei de alguma coisa que a metodologia limitada me deu a possibilidade de conhecer. Então esse tema é bastante complexo a gente pensar e discutir. É muito bom. Em relação à alimentação, à indústria em si. A indústria, ela pensa em, eu quero vender. Então, por exemplo, eu preciso aumentar a vida de prateleira do meu produto, porque sabe que tudo que é orgânico rapidamente se destraga. Aí vem os aditivos. Aí vem, eu quero deixar mais atrativo, vem os corantes.
eu quero deixar mais saboroso, vem o glutamato, vem o sei lá, vem isso aquilo. Então, quem gosta de tomar suco, já tomou suco de laranja adoçado com laranja trazida com mel? Toma. Sim, e depois eu já toma com açúcar sacarose, aquele normal. a sacarose que é da cana. Qual que fica mais saboroso, naturalmente? É claro que é com a sacarose. Mas a sacarose é um açúcar difícil de quebrar. O mel é frutose, é fácil de quebrar. Mas a gente, às vezes, leva, como eu conversava agora há pouco com a menina que trabalha aqui na FT, é sobre essa questão do preço que você tem que pagar pelas coisas. Então, uma vez eu li um artigo científico falando sobre os malefícios do chocolate. Tem trocentos falando sobre os benefícios. Só que aquele, eu achei que foi, a metodologia que a pessoa usou, para mim foi tão interessante que eu resolvi nunca mais comer chocolate. Já faz 24 anos que eu não como chocolate, de nenhuma espécie. Mas por quê? Porque alguém me convenceu que aquilo era ruim e eu achei que ia, e pronto. Me faz falta? Não. Onde é que eu vou buscar prazer para substituir o prazer de comer chocolate? Em outras coisas. Com certeza. Então veja, a gente precisa parar e pensar de forma sistêmica. Qual é o meu projeto de vida? O que eu quero? O que me traz prazer? Já que nós somos seres pensantes e o cérebro é importante. Né? Então, quando eu vou pensar, a indústria de alimentos, ela faz para ganhar dinheiro e para dar prazer para as pessoas. Porque se ninguém comprar, eles não produzem. Não, o consumidor tem que amadurecer. Na hora que ele ficar mais maduro... O Dirley levantou a questão da indústria, etc., do capitalismo e da educação. Então, veja bem, para que eu possa pensar, muita gente está pensando, não, porque o coitadinho do frango, realmente ele sofre, mas não tem como tirar a vida de um ser vivo sem que ele passe por estresse. Ninguém quer morrer. O porquinho não quer morrer, a alfacinha não quer que ninguém corte o pé dela lá. Só que a diferença de metabolismo e de estrutura biológica dos animais é muito diferente dos vegetais. E a quantidade de toxinas que eles produzem quando passam por esse processo de perda da vida é tão mais intenso e gera tanto mais problemas para o ser humano do que os vegetais. Agora veja bem, nós falamos do agrotóxico. Hoje, como vegetariano, eu tenho muita dificuldade em comprar alimentos que não têm agrotóxicos. Mas não, é orgânico. Até onde isso é verdade? A rotulagem. Você tem que acreditar no rótulo. Então, aquilo que você planta, você pode dizer, não, isso eu plantei. Mas a semente pode ser transgênica. Gente, para terminar nossa conversa, eu queria perguntar uma coisa para você, que é sobre essa questão da alimentação. A gente estava conversando num momento diferente aí, e você falou que a gente, de repente, tem que aprender muito a se alimentar, porque a gente, já que massa é a mesma coisa que energia, né, para tirar o conteúdo energético que a gente precisa, de repente a gente não vai precisar de tanta massa. Me explica essa tua ideia aí, para a gente encerrar esse nosso... Na verdade, eu queria até responder essa questão tua, mas também queria retomar uma conversa do professor também. E é que nós somos Homo sapiens. E nós, entre aspas, evoluímos, certo? Graças à capacidade de adaptar-nos aos mais diferentes ambientes, certo? E nesse processo de adaptação, houve mudanças, certo? Houve mudanças. E nós consumimos o que a natureza nos oferecia, inclusive carnes. A questão não é tanto a carne, a questão é a quantidade de alimento, a quantidade de carne que eu consumo que eu consumo per capita. Como tu mesmo colocou, um pedaço de chocolate não me mata, certo? Se me dá prazer consumir carne, posso, certo? E lembremos outra questão, imaginemos as pessoas, não podem simplesmente, você não pode dizer para as pessoas agora, todo mundo vegetariano, certo? Porque isso vai exigir uma qualificação e um estudo bem uma consciência muito clara, estudo que não temos ainda, certo? Mas nós podemos dizer para as pessoas, precisamos reduzir o consumo de carne, precisamos reduzir até certos pontos, e isso quem consegue comprar carne, lembremos que nós vivemos num país capitalista, nem todo mundo consegue comprar carne, mas nós comemos até recentemente, em 2010 mais ou menos, 70 quilos de carne per capita por pessoa no Brasil. Mas nós sabemos que nem todo mundo consome carne por ano. Isso é bastante. Mas tem muita gente que consome muito mais do que esses quilos, certo?
a questão, eu consumo carne, todo tipo de carne, eu consumo qualquer tipo de alimento, eu não tenho restrições alimentares, certo? A não ser diminuir muito o consumo de refrigerantes, mas eu consumo refrigerante. Antigamente eu tomava uma latinha de refrigerante, eu sei que tem 28 gramas de açúcar, agora tomo 100 ml, por exemplo, mas eu não deixei. Porque quando a gente fala em alimentação e nutrição, a gente está falando também do prazer de você sentir um consumo e tal. Joel bem falou várias então, vezes. a questão é essa. A outra questão que eu acho que nós precisamos entender melhor, certo? Conhecer melhor nossos, eu gosto de chamar nossos pastores de ciência, certo? A ciência, coloquemos-la entre aspas, porque ela não conhece a realidade. Ela busca uma coisa chamada realidade, como outros tipos de conhecimento também buscam, mas ela não sabe qual é a realidade e nunca vai saber qual é a realidade, certo? Um dos nossos pastores, chamamos ele de Albert Einstein. Ele disse, energia é igual a massa. Se energia é igual a massa, vamos colocar o exemplo de um menino de 20 anos. E vamos assumir também, só para efeito de calcular fácil aqui, que o ano tem 400 dias. Próximo, 365 dias, 400 dias. Esse menino de 20 anos, ou essa pessoa de 20 anos, melhor para não rotular, ele consome 8.000 quilos de comida, 8 toneladas de comida, assumindo que ele consuma 1 quilo por dia, certo? De líquidos e coisas. Com 20 anos, vamos assumir que é um menino gordinho, que tenha 100 quilos, certo? Então, esses 8.000 quilos de massa que ele consome, significa, ele pesa 100 quilos, significa que 7.900 quilos foram para o ralo. Para produzir esses 8.000 quilos de massa, eu precisei um desgaste energético grande, de transformação da natureza em produção de alimentos. Então, tem um impacto grande para alimentar esse menino durante 20 anos. Só que depois também continua o impacto, porque jogou para o ralo quase 8.000 quilos. Sim. E te digo, talvez mais, porque esse menino é 100 quilos, assumindo um gordinho nessa época, sim, certo? Esse menino é de 60% dele é água. Em torno de 60% dele é água. Então, na verdade, o que se incorporou realmente é muito pouco. Se nós pensarmos, estamos produzindo massa, um impacto ambiental muito grande, e estamos jogando fora muita massa, a equação está equivocada. O Albert Einstein está equivocado, ou não estamos sabendo encontrar saídas para que essa energia que eu preciso para me movimentar, para meu metabolismo, para trabalhar, certo? Eu consiga retirar de uma quantidade bem menor de alimentos. Não preciso consumir tanto, certo? Quando você se torna um vegetariano, quando você decide tornar um vegetariano, você gasta menos energia para produzir, certo? Porque muitos dos alimentos são industrializados e exigem muito consumo de água, de nutrientes, de luzes e tudo. Então, o que acontece? Nós precisamos rever em toda a forma como nos alimentamos, certo? E lembremos que nós somos produto de uma evolução e que alguns emparentados nossos ficaram pelo espaço. Por exemplo, estou falando do homem de Cro-Magnon, certo? O Homo erectus, ele ficou para trás. Nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos porque fomos capazes de nos adaptar, certo? Então, talvez nós devamos pensar nisso com mais seriedade. Veja bem, novamente citando Albert Einstein, ele disse: a ciência me leva de A a B, a imaginação me leva ao infinito. Neste ano de 2016, se descobriram as ondas gravitacionais, certo? Ou seja, a possibilidade real de nos deslocar no espaço-tempo é real. Talvez em menos de 100 anos consigamos fazer isso. Não digo eu, digo pessoas ligadas a essas questões. Então, talvez eu sonho com que das universidades, desses centros de excelência das universidades, surjam cérebros, indivíduos capazes de pensarmos de uma forma totalmente diferente a como nós concebemos o consumo alimentar para manter um corpo pequeno como o nosso, certo? Lembremos, para isso, nós precisamos que nossos estudantes venham à universidade a pensar, a imaginar coisas, não a decorar coisas. Isso permitirá nós produzirmos umas ciências diferentes para o futuro. Nós não podemos ensinar ciência do passado, nós temos que ensinar, ou melhor, trabalhar junto com ele, porque não é nem ensinar, porque nós também não sabemos, uma ciência do futuro, certo? Porque ela evolui e tudo mais. Então eu acho que também a universidade tem um papel importante ali,
E o papel tem que assumir a universidade, construção e reconstrução de conhecimento, esse é o papel da universidade. Eu acho que uma conversa como essa ajuda a gente, professor Joel, Gerlei. Então a gente vai ficar com esse Café com Filosofia e até o próximo.